Irmãos, nós chegamos ao final hoje da nossa série Cotidiano, o Evangelho no Dia a Dia. A gente tem falado ao longo das últimas semanas, a gente tem definido o que é o Evangelho e tem analisado como ele se aplica em diferentes áreas das nossas vidas. Essa série está sendo concluída hoje aqui e também na Igreja Presbiteriana Ajuntamento, na cidade de Piracicaba. A gente tem falado sobre isso. Essa série a gente fez em conjunto nas duas igrejas e o pastor Marquito, que é o pastor daquela igreja, está concluindo essa série também no dia de hoje. Se você tiver disponibilidade durante a semana e quiser fazer isso, entra no canal do YouTube também da Ajuntamento, que com certeza você vai ser bastante edificado com o conteúdo das pregações que são feitas lá também. Hoje eu tenho a alegria de pregar no texto que para mim é o meu texto preferido de toda a Bíblia, então eu te convido a abrir desde já a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a gente vai ler do verso 11 até o verso 18. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, a gente vai ler do verso 11 até o verso 18. A versão que eu leio hoje é a NVI. Gálatas capítulo 6, se tiver dificuldade para achar, já sabe, né? Depois de Gálatas 5, você acha fácil. A partir do verso 11, o texto diz assim: Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos orar? Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra e a gente pede que o Senhor nos ajude a compreender as verdades nesse texto e a aplicar essas verdades à nossa vida, ao nosso cotidiano, para que o Teu Evangelho seja algo visível no nosso proceder. A gente ora, a gente pede para que seja assim, faz isso no nome de Jesus. Amém. Especialmente o verso 14, para mim, se você não tem ainda um verso preferido na Bíblia, se você não sabe qual é o teu versículo preferido, eu te sugiro ler com mais calma e carinho esse versículo 14, que é particularmente o versículo que eu mais gosto, quando Paulo diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Volta comigo no verso 11, olha como ele começa esse trecho. Paulo, depois de escrever toda essa carta aos Gálatas, se você não se lembra, eu queria te lembrar o que acontecia nessa igreja. Paulo havia plantado a igreja na Galácia e ele tinha saído. A prática comum de Paulo era essa: ele plantava uma igreja, quando a igreja começava a se desenvolver, estabelecer uma liderança, ele saía e ia para plantar uma outra igreja. Quando ela começava a se desenvolver, ele saía, e assim ele foi plantando várias igrejas, muitas das quais ele escreve algumas cartas ou para encorajar ou para corrigir algum desvio doutrinário. A gente percebe isso pelas cartas de Paulo no Novo Testamento, Romanos, 2 para Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 para Tessalonicenses. Aí tem as cartas pastorais, que são 2 para Timóteo, uma para Tito, uma para Filemão, e Hebreus, ninguém sabe quem escreveu, pode ter sido Paulo, pode não ter sido, mas enfim, ele tinha essa prática. Na igreja da Galácia, especificamente, quando ele sai para uma nova plantação, começa a chegar naquela igreja umas pessoas que eram conhecidas como judaizantes. O que elas defendiam? Que a fé em Jesus era boa, que o evangelho era algo bom, mas não era totalmente suficiente para a salvação.
Eles pregavam que, além de crer na mensagem do Evangelho, você deveria se submeter a alguns rituais, se submeter a alguns sacrifícios, criar elementos externos e visíveis para provar que você crê no Evangelho. E Paulo passa toda essa carta corrigindo esses desvios doutrinários. Ele vai chamar os Gálatas de insensatos, ele vai repreender esses irmãos, dizendo: vocês creram na mensagem do Evangelho, o que é que aconteceu agora, que de repente eu fui embora e vocês estão enveredando por esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas? No capítulo 5, de forma muito especial, ele vai falar que nós fomos libertos para a liberdade, que a gente não tem mais que se submeter a esse jugo de escravidão, a esses falsos ensinamentos, mas Cristo nos libertou para sermos livres. Ele vai falar, inclusive, como essa liberdade ela se manifesta por meio do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Paulo vai falar sobre isso em Gálatas 5, fazendo um contraste com o que acontecia em relação às obras da carne, e até que ele chega ao capítulo 6, onde ele faz uma conclusão mais prática, que diante disso, a gente deve viver uma vida que honre a Deus, fazendo o bem a todos, especialmente aqueles que são da mesma fé que nós professamos. E aí nós chegamos ao versículo 11, quando ele escreve o seguinte: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Era comum nessa época uma profissão chamada amanuense. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas era uma espécie de escrivão, uma espécie de secretário. As cartas que Paulo escreve, ele está ditando o que vai ser escrito, e essa pessoa está simplesmente escrevendo. Só que é muito interessante que no verso 11 nos dá a ideia e nos sugere que Paulo simplesmente pega a caneta desse seu secretário. Obviamente que não era uma caneta nos meios como a gente compreende hoje, mas ele pega ali essa caneta nas suas próprias mãos e passa a escrever então a conclusão dessa carta. É muito comum, e a gente vai ver com muita frequência nas cartas de Paulo, ele assinando no final. Depois de tudo escrito, ele pega e assina, ou no início, quando ele faz uma espécie de saudação, era uma prova de autenticar a sua autoria. Ou seja, as pessoas que recebiam essa carta, quando percebiam a assinatura de Paulo, elas tinham certeza que a carta foi realmente escrita por ele. No caso de Gálatas, Paulo não simplesmente assina, ele não simplesmente escreve o seu nome, mas ele pega essa caneta, esse instrumento para escrever, então, essa pena, e ele escreve uma conclusão, uma espécie de resumo do que ele falou em todo o livro. E ele escreve em um tom meio que admirado, não sei se você percebeu isso, mas ele escreve o seguinte: vejam com que letras grandes eu estou escrevendo para vocês de próprio punho. Por que ele enfatiza isso? Bom, uma grande possibilidade que os comentaristas analisam é que Paulo, ele tinha uma visão ruim, e isso é bem possível que ele tivesse, inclusive, uma enfermidade na sua visão. Alguns defendem, inclusive, que quando ele menciona, se não me engano, para os coríntios, que ele tinha um espinho na carne, embora ele não diga explicitamente o que é esse espinho na carne, alguns defendem que esse espinho na carne era exatamente uma enfermidade que ele tinha na vista. Algo que nos dá suporte para esse entendimento é em Gálatas mesmo, no capítulo 4, no verso 15, quando ele diz o seguinte para esses irmãos: o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Então, muitos acreditam nessa possibilidade de que Paulo tivesse essa dificuldade de enxergar, por isso ele está admirado, dizendo: olha como eu estou escrevendo para vocês de próprio punho, com letras tão grandes, isso que eu vou passar a escrever nesse momento. Uma outra possibilidade é que Paulo esteja pegando essa caneta no final dessa carta para sublinhar e para destacar a sua mensagem central. É a única vez em todas as cartas de Paulo que ele fornece um resumo final do seu livro dessa forma. Então, ele está dando uma ênfase especial ao que é dito a partir desse momento. É como a possibilidade que nós temos hoje ao digitar alguma coisa, de colocar em negrito, em itálico, para chamar a atenção em certo sentido. Mas por que isso é importante? Para a gente entender que Paulo está dizendo que a partir de então ele vai escrever algo que é fundamental para o entendimento desses irmãos. E o que é que ele escreve a partir de então? De forma bem resumida, ele vai nos dizer que existem duas formas de enxergar a vida. E é fundamental a gente compreender isso nesse contexto
que a igreja da Galácia está experimentando, porque o que Paulo vai escrever a partir desse momento, resumindo toda essa carta, vai fazer duas coisas, só tem duas possibilidades. Ou vai destruir essa igreja de vez, ou vai fazer com que essa igreja cresça de acordo com o que Deus estabeleceu para ela. Paulo está fazendo uma exposição do que é o Evangelho, Paulo está falando das consequências que nós temos a partir da compreensão do Evangelho da cruz de Cristo. A mesma coisa eu digo para você hoje de manhã, o que está escrito aqui, se nós interpretarmos bem, ou vai te transformar por completo, ou vai destruir o teu entendimento por completo, porque não há neutralidade diante disso. Não há como compreendermos a mensagem do Evangelho. Não há como entendermos o que foi o sacrifício de Cristo na cruz e ficarmos neutros a partir disso, porque o Evangelho é uma mensagem que nos humilha e nos ofende. O Evangelho é uma mensagem que mostra que nós não temos a menor capacidade em nós mesmos de sermos aceitos por Deus, mas ao mesmo tempo nos mostra que diante dessa nossa incapacidade, Deus providenciou isso por meio de Jesus Cristo. Então não tem como ficarmos inertes diante da compreensão do Evangelho. Ou nós nos ofendemos porque a mensagem diz que nós não somos capazes, em uma época que as pessoas dizem para acreditarmos em nós mesmos e no nosso potencial, ou nós ficamos totalmente gratos a Deus, porque embora a gente reconheça que não é capaz, a gente louva a Deus porque providencia para nós essa capacidade por meio do que Cristo Jesus fez. Isso é de vital importância. E que dois pontos são esses, que dois modos de enxergar a vida são esses? O primeiro deles é o seguinte: evite o falso evangelho da autossalvação. Evite o falso evangelho da autossalvação. Evite essa ideia de que você pode, por você mesmo, produzir alguma coisa para merecer a salvação. No início dessa série, nós dedicamos um domingo para falar sobre o que é o Evangelho, e nós dedicamos um domingo para falar também sobre o que não é o Evangelho. Não sei se você se lembra, a gente fez uma diferença entre o que é o Evangelho e o que é a religiosidade, quando a gente falou de alguns pontos que as pessoas pensam ser o Evangelho, mas de fato não são. Se você não se lembra, entra lá no aplicativo durante a semana, no nosso canal, é a mensagem 2 dessa série. É fundamental que a gente compreenda isso, porque o maior inimigo que nós temos na compreensão do verdadeiro Evangelho é exatamente uma falsa compreensão do Evangelho. Paulo está nessa carta aos Gálatas combatendo isso o tempo todo. Ele tinha plantado essa igreja, ele sai, falsos mestres começam a entrar, dizendo, de um modo muito especial nesse contexto, que além de crerem em Jesus, os Gálatas deveriam se submeter a muitas coisas que eram apontadas para os judeus no Antigo Testamento. Eles tinham que obedecer festas, dias, rituais, tanto que Paulo vai escrever dizendo que todas essas coisas são sombras para aquele que haveria de vir. E o sinal mais visível que eles defendiam era exatamente a circuncisão. Circuncisão, se você não sabe o que era uma prática ritualística, uma prática religiosa dos judeus. Aliás, isso é realizado até os dias de hoje, que consiste basicamente, para que a gente possa entender, eles pegavam os meninos, bebês, obviamente, do sexo masculino, no 8º dia de vida, e eles cortavam o prepúcio, uma espécie de cirurgia de fimose para fins religiosos e ritualísticos. Essa era a marca visível que identificava quando o menino era inserido na aliança de Abraão. Então, para fazer parte do povo de Israel, eles acreditavam que para você participar das bênçãos prometidas a Abraão, você precisava ter essa espécie de marca exterior, algo externo, algo visível. E eu quero que você entenda que não há problema com circuncisão. O problema maior é acreditar que com isso eu estou contribuindo para a minha salvação, como se o Evangelho não fosse plenamente suficiente. O problema que Paulo aponta é que esses falsos mestres defendiam que além do Evangelho, você mesmo precisava praticar algumas coisas, se submeter a algumas coisas e ter um elemento visível que pudesse conferir a você essa identidade, que na verdade ele vai dizer que o Evangelho é plenamente suficiente para nos conferir. Por isso que nesse momento ele pega a caneta da mão do seu secretário, do escrivão, para destacar essa verdade que é fundamental. Parece algo simples, mas nós precisamos nos lembrar disso o tempo inteiro, porque essa é uma tendência que todos nós temos, acrescentar elementos
como se fossem necessários para a nossa salvação, de acordo com o nosso gosto, com o nosso padrão, com aquilo que nós achamos interessantes, e aí a gente vai vendo sendo criada uma lista enorme de regras, como se isso fosse se juntar ao Evangelho para que esse combo nos garantisse a salvação. Paulo está lembrando aos Gálatas, e nós precisamos nos lembrar todos os dias, que a mensagem do Evangelho é plenamente suficiente para nos garantir uma nova vida com Cristo Jesus. Esse perigo está se infiltrando na igreja da Galácia, e o perigo pode se infiltrar facilmente na nossa igreja e na nossa compreensão. Essa ideia de que precisamos adicionar algum elemento para nos garantir a salvação. Não é que isso é feito de modo descarado, assim, um negócio muito claro, muito convicto, mas simplesmente, se a gente não toma cuidado, a gente vai adicionando alguma coisa ao Evangelho, coisas pequenas, coisas que a gente acha até interessantes, algumas regras para a gente ser bem visto na sociedade, algumas características que, embora a Bíblia não diga, a gente acha importante para mostrar o quanto nós somos moralmente superiores, e a gente vai adicionando essas coisas, e sem que a gente perceba, o Evangelho não é mais fundamental para nós, para a nossa salvação. Qualquer adição que você faz à mensagem do Evangelho é uma adulteração do mesmo, porque a mensagem do Evangelho é suficiente exatamente do jeito que essa mensagem é. Deus não precisa da tua colaboração para tornar o Evangelho menos ofensivo ou mais agradável. Deus não precisa da tua ajuda também para tornar a porta mais estreita, que é o que alguns fazem. A Bíblia diz que a porta do céu ela é estreita, inclusive teve uma senhora que falou que pessoas mais gordinhas vão ter dificuldade de entrar no céu por causa disso, uma definição totalmente antibíblica, descabida. Não vou falar o nome da senhora Ana Paula Valadão, porque não dá para se defender, mas ela fez essa comparação, e é interessante que algumas pessoas, embora a Bíblia diga que a porta já é estreita, tem gente que parece que está tentando estreitar ainda mais a porta. Deus não precisa da sua ajuda. O Evangelho é plenamente suficiente para nos salvar, exatamente do jeito que ele é. Olha os versos 12 e 13, o que Paulo vai dizer. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. O falso evangelho é esse que pensamos que devemos contribuir para a nossa própria salvação, para a nossa aceitação diante de Deus, por meio dos nossos próprios esforços. E Paulo está alertando mais uma vez e ao longo da carta contra esse perigo que é muito claro e presente e que parece estar embutido nos nossos corações. O nosso modo padrão parece ser exatamente esse. Você já teve o privilégio de dirigir um carro desalinhado? Eu não estou falando daquela Kombi com 2 voltas de folga na direção, porque aí a palavra não é desalinhado, é possesso. Estou falando sobre um carro desalinhado. Não sei se você já teve esse privilégio, mas aquele carro com vida própria, que ele vai se desviando para o lado o tempo todo, assim, você solta a mão do volante, né, para ver se ele está alinhado, e ele vai indo para uma direção, e você puxa, e ele vai indo, ou para a direita, ou para a esquerda, não vou falar qualquer um dos lados, senão o pessoal já interpreta o negócio da política, que eu estou dizendo que a gente vai, não tem nada a ver com isso que eu estou falando, mas eu estou falando desse tipo de carro que você tem que ficar o tempo todo pensando em controlá-lo, porque se você deixa ele seguir o seu fluxo natural, ele vai se desviando. O perigo que Paulo está falando é exatamente esse: os nossos corações estão desalinhados, os nossos corações querem o tempo todo desviar-se para a autossalvação, e é preciso muito foco para resistir essa tendência e manter os olhos na estrada. O grande perigo é tentarmos fazer o que Paulo vai dizer, uma boa exibição exteriormente. É fazermos algo externo achando que isso contribui para a nossa salvação. O nosso jeito de vestir, o nosso jeito de falar, algumas regras que fazemos ou algumas regras que deixamos de fazer. O grande problema é quando nós achamos que essas coisas contribuem para a nossa salvação. É óbvio que quando nós entendemos o Evangelho, nós cremos no Evangelho, nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, é muito óbvio que algumas condutas nossas terão que ser transformadas mesmo.
Algumas regras terão que ser seguidas mesmo, mas a grande questão é a lógica de nós entendermos isso. Nós não obedecemos essas regras para sermos salvos. Nós obedecemos em gratidão a um Deus que já nos salvou, embora a gente não merecesse e não fizesse absolutamente nada para adicionar a essa salvação. O falso evangelho não é uma adulteração muito grande e absurda. Esse tipo de mensagem a gente identifica de cara. O grande problema são essas pequenas adulterações. É o evangelho e mais alguma coisinha pequenininha que a gente tem que adicionar a fim de ganhar a aceitação de Deus. E a gente pode achar um absurdo olhar para a carta aos Gálatas e pensar como esses irmãos podem achar que se submeter à circuncisão, ao cumprimento da lei do Antigo Testamento, vai fazer com que eles sejam mais aceitos diante de Deus. Nós achamos isso. Só que se a gente não toma cuidado, nós criamos as nossas próprias versões. E qualquer coisa além do que Cristo fez, qualquer coisa além do que Cristo fez, é exatamente uma adulteração do Evangelho, é o que Paulo chama de falso Evangelho, e esse é o perigo. É nós escolhermos algum comportamento externo como contribuição para a nossa salvação e lentamente, sem que a gente perceba, nós começamos a confiar na nossa própria justiça, ao invés de confiar na obra consumada de Cristo na cruz. Qual é o problema com isso tudo? Na verdade, existem dois. O primeiro deles, Paulo vai dizer que a motivação está totalmente errada. Olha no versículo 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles fazem isso para não serem perseguidos. Por quê? Porque o Império Romano até tolerava o judaísmo, mas o Império Romano perseguia os seguidores de Jesus. Então, essa é uma espécie de jeitinho. Como se os falsos mestres estivessem dizendo, olha, para vocês não serem perseguidos, vocês podem ser cristãos, acreditem no Evangelho, acreditem em Jesus, mas se submetam a isso, porque além de serem salvos, vocês vão evitar de serem perseguidos, então, por esse império que está dominando sobre todas as coisas. Então, se submetendo à circuncisão, vocês têm essa aparência externa como se fossem judeus, e por causa disso, além de vocês não serem perseguidos, nós também, enquanto mestres de vocês, não seremos perseguidos pelo império. Era uma espécie de darem um jeito para evitar essa perseguição, mas isso também é mudar o Evangelho e adulterá-lo, e esse é um forte alerta para nós, na nossa cultura hoje. Tem muita gente tentando modificar o Evangelho para ser mais aceito na cultura e na sociedade, fazendo pequenas concessões, adicionando elementos, subtraindo elementos, para que o Evangelho não seja assim tão ofensivo. A nossa cultura está recheada de falsos mestres que estão mais preocupados com a sua própria reputação e autoimagem do que com a glória de Cristo que é revelada por meio do Evangelho. Gente que não quer ser taxada de quadrada e acaba dizendo coisas que a Bíblia não diz e abrindo concessões que a Bíblia não abre. Gente negociando valores para que os outros olhem e percebam o quanto ele é diferente, descolado, legal. Essas pessoas não têm compromisso com o Evangelho da cruz, mas com a sua própria autoimagem. E Paulo vai falar que esses falsos mestres são covardes. Eles fazem isso para fugir da perseguição por causa da cruz. Quando a gente falou sobre discipulado centrado no Evangelho, a gente percebeu que ser um discípulo de Jesus Cristo indica necessariamente que você será perseguido. Talvez não uma perseguição física, literal, como acontecia aqui, mas uma perseguição cultural, uma perseguição social, porque os valores do Evangelho não combinam com os valores do mundo. É impossível amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. João vai dizer isso. Paulo a Timóteo vai dizer que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A gente olha para os valores da cultura, da sociedade, e quando a gente compara com o Evangelho, a gente vê que há uma distância muito grande, mas tem gente que está tentando modificar o Evangelho para aproximar essa distância, para que as pessoas vejam o quanto eu sou legal e agradável, e talvez diferente dos demais, e acaba falsificando o Evangelho e demonstrando uma covardia, porque a motivação maior desses falsos mestres, tanto da Galácia quanto da nossa geração, é exatamente essa motivação, não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
Outro grande problema que Paulo apresenta nesse texto é a hipocrisia. Olha o versículo 13: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Paulo está dizendo que nem mesmo esses que buscam a justiça pelas obras conseguem manter para si mesmos o padrão que eles defendem. E a gente tem inúmeros exemplos disso. Um político que luta contra a corrupção, por exemplo, aprova novas leis, e em poucos anos ele é preso, condenado pelas próprias leis que ele ajudou a aprovar. Um líder religioso que fala de modo exagerado contra um determinado pecado, e passa algum tempo a gente percebe que essa pessoa praticava isso há alguns anos. Essa é a ironia que Paulo apresenta quando fala da autossalvação, é que essas mesmas pessoas que defendem a autossalvação são as mesmas pessoas que não estão à altura dos seus próprios padrões, porque na verdade nenhum de nós está. Se obedecemos toda a lei e tropeçamos em um só ponto, nós somos culpados da lei inteira. Nenhum de nós é capaz de cumprir a lei totalmente. E você pode perceber que as igrejas, por exemplo, que têm os padrões de regras mais rígidos, que você precisa seguir para estar à altura dela, são as igrejas que estão cheias dos maiores hipócritas. E Paulo está alertando a igreja da Galácia para que essa igreja não seja reconhecidamente uma igreja hipócrita, dominada por esses falsos mestres. E podem notar isso, falsos mestres, independente da época, do lugar, eles tendem a se preocupar com a aparência, com fatores externos, sendo que a mudança que o Evangelho nos apresenta é uma mudança de dentro para fora. Para se converter, não é você tem que deixar de fazer isso, passar a fazer isso para depois crer em Cristo. Não, eu creio em Cristo, o Evangelho transforma, em primeiro lugar, a minha condição. Eu era um inimigo de Deus e agora eu sou aceito na sua família. A partir disso eu vou sendo transformado. Não é uma mudança que eu produzo de fora para dentro, mas é o Espírito Santo que transforma o meu coração, tira um coração de pedra, coloca um coração de carne, e a partir disso todas as minhas estruturas vão sendo transformadas, os meus relacionamentos, a minha forma de enxergar a vida, a minha adoração, o meu discipulado, e tudo isso que a gente tem falado ao longo dessa série, como consequência da compreensão do Evangelho. Não sei se você já teve oportunidade de tentar evangelizar alguém, e a pessoa dizer assim: olha, eu estou com muitos erros, eu bebo, eu fumo, eu uso drogas, o dia que eu parar com isso eu vou me converter, exatamente por essa falsa sensação de que eu tenho que me tornar alguém bom, essencialmente bom, sem erros, sem defeitos, sem pecados, para então eu me submeter ao senhorio de Cristo por meio do Evangelho. A lógica é exatamente o contrário. A salvação não é um presente para aquele que é bom, não é uma recompensa para o justo, mas é um presente da graça de Deus para aquele que se reconhece como incapaz. Não sou eu que me transformo para depois aderir ao Evangelho, não. Eu creio no Evangelho e o Espírito Santo de Deus, que é aquele que me convence do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo, que é aquele que me faz confessar a Cristo como Senhor, é Ele que vai me transformando dia após dia, de glória em glória, me tornando cada vez mais parecido com Cristo. Essa é a transformação produzida pelo Evangelho, e não a hipocrisia que eu tenho que apontar regras e mudar de fora para dentro para que os outros vejam, mas eu vou me tornar como aqueles a quem Jesus censurava, dizendo que são sepulcros caiados, túmulos enfeitados, bonitos por fora, mas por dentro só há podridão. E esse é o coração dos religiosos hipócritas e falsos mestres que Paulo apresenta na Galácia. A gente precisa tomar cuidado para a gente não incorrer nesse erro da covardia, da hipocrisia, da motivação errada, tentando modificar a mensagem do Evangelho. Por isso Paulo pega a caneta nesse momento e nos alerta a fugirmos desse falso Evangelho da autossalvação, de achar que eu consigo produzir frutos para ser aceito por Deus. A gente produz frutos. Por que a gente é aceito por Deus? Esse fruto é do Espírito. Paulo vai dizer ainda aos Gálatas. Esse viver pelo Espírito é consequência de alguém que creu e se submeteu ao Evangelho. Não é um pré-requisito para que eu possa crer e me submeter a ele. A questão da lógica aqui faz toda a diferença. A ordem dos fatores, nesse caso, altera nitidamente o produto que é uma compreensão do Evangelho.
Mas há uma outra forma de vida que é apontada nesse texto. Se a primeira delas, Paulo está nos alertando a fugirmos desse falso evangelho da autossalvação. Em segundo lugar, ele está dizendo a partir do verso 14 sobre uma nova forma de vida, quando ele diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Evite o falso evangelho da autossalvação e, em segundo lugar, se glorie na cruz, se orgulhe na cruz de Cristo. Não é sobre evitar o falso evangelho somente, mas é também sobre amar e ter no verdadeiro evangelho o único motivo de orgulho e glória, porque isso é de fato o mais importante. Esse versículo 14 é o que eu mais gosto em toda a Bíblia. A primeira coisa que salta diante dos meus olhos quando eu leio esse verso e que me faz pensar é que todos nós, independente de quem você seja, seu gênero, sua classe, sua profissão, todos nós nos orgulhamos de alguma coisa ou de alguém. Alguma realização, alguma característica, talvez a tua inteligência, a tua aparência, a tua profissão, a tua renda e tantas outras opções. E é um cuidado que a gente tem que tomar, porque muita gente enxerga nessas coisas uma forma de validar a sua importância. Ou seja, a sua identidade está centrada essencialmente em cada uma dessas coisas. Paulo está dizendo que ele não se gloriava em absolutamente nada que não fosse a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa identidade, o nosso motivo de glória, o nosso motivo de orgulho devem vir somente de um lugar, a cruz. E isso é meio estranho, porque hoje a gente pensa na cruz como uma coisa nobre e bela. Nós usamos a cruz como símbolo da nossa fé. Igrejas mais antigas têm lá uma cruz ou do lado de fora ou do lado de dentro. A CBM tem uma cruz como seu logotipo, por exemplo. Usamos pingentes de cruz, alguns tatuam a cruz no seu próprio corpo, porque esse é um motivo de orgulho, de honra, de glória. Mas a gente tem que se lembrar que nos dias de Paulo a situação era um pouco diferente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que a mensagem da cruz, o evangelho, é loucura para uns e escândalo para outros, porque era a coisa mais feia possível. Um instrumento de tortura, um instrumento de uma morte terrível, de uma condenação para os piores criminosos. Você não podia sequer mencionar a cruz na sociedade, porque os romanos, que era o império que dominava nessa época, eles consideravam a cruz degradante, nojenta, desprezível, detestável, vergonhosa e tantos adjetivos para nos apontar quanto essa cruz era algo que era uma vergonha. Mas Paulo, nesse contexto, está dizendo: eu não me glorio em absolutamente nada que não seja exatamente na cruz. A cruz é a minha glória, a cruz é o meu orgulho. Não pela cruz em si, mas pela mensagem que ela traz. Paulo não vê simplesmente dois pedaços de madeira, um na horizontal e outro na vertical, não. Ele olha para a cruz e vê nela a sua salvação. Ele olha para a cruz e vê que Cristo pagou o preço total para que fôssemos salvos, para que fôssemos perdoados e justificados. A ira de Deus que estava sobre nós foi afastada e agora somos declarados inocentes diante dele. Olhando para a cruz, nós somos capazes de enxergar o Evangelho. Por isso ele vai dizer que ele não se gloria em absolutamente nada mais, que ele não se orgulha em qualquer outra coisa que não seja na cruz. É interessante que normalmente quando nós nos orgulhamos, nós fazemos isso por causa de alguma realização, ou seja, alguma coisa que nós fazemos. Para que a gente se orgulhe de algo que outra pessoa fez, é necessário que a gente ame essa pessoa. Ah, que orgulho do meu filho, aprendeu a ler com 4 anos. Que orgulho da minha filha, aprendeu a andar com 4 meses. Ou porque ninguém queria pegar no colo, né? Era meio feio, aí bota ali e ela sai andando. Normalmente, para nós nos orgulharmos de realização do outro, a gente ama essa pessoa. E Paulo está falando sobre um orgulho que ele sente,
sobre uma glória que ele sente, e que esse orgulho e essa glória não estão centrados em algo que simplesmente ele não fez, mas que ele era totalmente incapaz de fazer. A cruz atesta a nossa incapacidade. Somos tão pecadores, incapazes de agradar a Deus por nós mesmos, que Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. A cruz atesta ao mesmo tempo o quanto nós somos amados por Deus. Embora pecadores, Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Entendendo isso, ou você fica ofendido porque eu estou dizendo que você é incapaz, ou você fica grato a Deus e dizendo, não há outro motivo maior de orgulho e glória para mim, que não seja o mesmo orgulho de Paulo que está na cruz de Cristo, que revela para nós o amor de Deus por meio do Evangelho. Só que tem um pequeno problema. Você não pode se orgulhar na cruz e em você mesmo ao mesmo tempo. Se você diz que se gloria na cruz de Cristo, você tem que parar de confiar nos seus próprios méritos e confiar somente em Cristo. Tem um livro muito interessante que eu indico você ler, chama A Cruz de Cristo. Ele foi escrito por John Stott, é um dos melhores livros sobre o tema. Tem um que chama A Cruz do Rei também, que foi escrito pelo Keller, sobre o Evangelho de Marcos. São dois bons livros para você procurar e ler. Se você tem o hábito de ler, é interessante. Se você não tem, crie esse hábito, porque com certeza vai te acrescentar e edificar muito. Nesse livro do Stott, ele diz o seguinte: somente se nos humilharmos como pecadores que merecem o inferno, devemos desistir de nos orgulhar de nós mesmos, voar para a cruz pela salvação e passar o resto de nossos dias gloriando-nos na cruz. Para que a cruz seja um motivo de orgulho para nós, a gente tem que se reconhecer necessariamente como sendo pecadores desprezíveis, que merecem o inferno, mas que foram amados por Deus a ponto de Deus enviar o seu Filho para morrer por nós. Quando nós nos gloriamos somente na cruz, olha o que acontece no desenrolar do versículo. Ele vai dizer, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Lembram do que a gente falou do discipulado centrado no Evangelho, que redefine as nossas prioridades, que nós passamos a ser regidos por valores diferentes? É exatamente isso. Se orgulhar na cruz já é um paradoxo, porque os nossos valores são diferentes. Quando compreendemos a mensagem da cruz, quando entendemos o Evangelho, automaticamente isso vai mudar o que nós valorizamos, com o que nós nos preocupamos, porque o Evangelho, a cruz de Cristo, redefine a nossa identidade, os nossos valores. Você pode ter a sensação, diante de tudo que eu falei aqui hoje, que compreender o Evangelho e viver por ele é tão somente uma abnegação onde eu abro mão da minha própria felicidade. E muita gente pensa isso, que ou eu sigo o Evangelho ou eu sou feliz. Exatamente por adicionarem tantas regras ao Evangelho, as pessoas pensam que Deus é um grande ser, estraga prazeres, inimigo de tudo que nos faz feliz e nos alegra. Mas a verdade é que, por causa do que Jesus fez, se nós compreendemos isso, o Evangelho e a cruz redefinem também o nosso conceito de verdadeira felicidade, e somente estando satisfeitos nele, nós conseguimos experimentar a real e verdadeira felicidade, a que dura para sempre, porque ela não é baseada em vivermos para nós mesmos, mas é vivermos para aquilo que de fato importa e que é maior do que todas as coisas. Irmãos, quando nós compreendemos o Evangelho, quando nós nos orgulhamos da cruz, nós percebemos que isso é o que de fato importa, não tem nada mais importante do que isso. É a forma como Paulo conclui esse trecho a partir do verso 15, quando ele diz, de nada vale ser circuncidado ou não. A forma visível, os elementos exteriores não têm valor. O que de fato importa é o seguinte, ele continua dizendo, o que importa é ser uma nova criação, é uma transformação, é uma nova identidade que nos é conferida por meio de Cristo Jesus. E ele vai partindo para a conclusão, dizendo, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. O que importa de fato é que sejamos novas criaturas. O Keller vai dizer, o Evangelho muda aquilo em que fundamentalmente me orgulho, muda toda a base da minha identidade.
Portanto, nada no mundo inteiro tem poder sobre mim. Estou finalmente livre para desfrutar do mundo, pois não preciso do mundo. Não me sinto inferior nem superior a ninguém, e estou sendo transformado em alguém e em algo inteiramente novo. Somente o Evangelho nos faz novas criaturas. Somente o Evangelho nos liberta e nos liberta de verdade para uma vida de acordo com os padrões de Deus. Paulo está dizendo que o que importa é que nós somos novas criaturas, e aí sim nós experimentaremos a paz e a misericórdia de Deus, porque somos seu povo. Paulo conclui ainda dizendo: ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. Ele era acusado de pregar um evangelho fácil demais. Ele era acusado de pregar uma mensagem tranquila demais, que dizia que era só crer para ser salvo, e as pessoas diziam que isso era fácil demais, e Paulo está dizendo: não me perturbem por isso, porque eu trago no corpo marcas que são muito mais interessantes do que a própria circuncisão. Ele era circunciso, era judeu de nascimento, era fariseu, mas ele está dizendo: o que importa para mim de fato são as marcas de Cristo. Que marcas são essas? Esse homem foi açoitado, apedrejado, perseguido por causa do evangelho. Essas marcas que importam de fato. A palavra usada aqui é estigmata, de onde vem a palavra estigma. Indicava uma marca de propriedade, como os escravos na época eram tatuados com o nome dos seus senhores, como animais eram e são ainda hoje marcados para indicar a sua propriedade. Se você conhece minimamente o contexto rural, ou já viu a abertura do Rei do Gado, você sabe exatamente sobre o que eu estou falando. Paulo está dizendo: essas marcas que eu trago evidenciam que eu sou propriedade exclusiva de Jesus, e é isso que de fato importa. É algo que talvez não seja visível exteriormente, mas transformou por completo a minha convicção, a minha motivação, de modo que eu, que perseguia pessoas por causa do Evangelho, sou perseguido hoje por causa do Evangelho, e isso não me tornou uma pessoa mais triste, muito pelo contrário. Ele era um homem inteligente, conhecido, sábio, culto, viajado, tantos outros predicados, mas ele vai dizer que dentre todas essas coisas, em outro momento ele vai dizer que tudo o que ele conquistou, ele considerava como esterco diante do conhecimento de Cristo. E nesse momento aos Gálatas ele vai dizer: eu não me glorio em qualquer outra coisa que não seja na cruz de Cristo. E ele termina no verso 18 do mesmo modo que ele começa a carta, enfatizando a graça de Deus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Graça é um favor que nós não merecemos. O Evangelho não tem a ver com o que nós fazemos, mas o Evangelho tem a ver com nós crermos e por meio da fé recebermos de graça o que Cristo fez por nós. A salvação não é Olimpíadas, que você recompensa alguém por méritos, por causa do seu desempenho, não. A salvação, ela é um presente para aquele que se reconhece como incapaz, como culpado, e isso faz com que essa pessoa diga: eu necessito desesperadamente de um Salvador. Como que essa salvação é processada e demonstrada a nós por meio do Evangelho, por meio da cruz de Cristo. Paulo escreve de próprio punho para esses irmãos na Galácia essas verdades que são tão preciosas ainda hoje. E assim como Paulo deseja aos Gálatas, o meu desejo também hoje é simplesmente que você veja Jesus. Que você se glorie na cruz e enxergue nela a sua única fonte de orgulho e glória, porque não é pelo que você fez, é pelo que você era incapaz de fazer e Deus fez por você em Cristo Jesus. Que Cristo seja a sua maior alegria, que Cristo seja a sua mais profunda glória, que seja assim para a glória de Deus.